Olá, meus alunos queridos, tudo bem? Aula de número 6 do nosso curso de crase. Nós estamos em análise sintática 4 e hoje nós veremos a crase antes dos numerais. Antes daquele pedido, né, pessoal, como sempre. Para quem ainda não está inscrito no canal, eu vou pedir para que me faça a gentileza de se inscrever. Isso é muito importante para ajudar o canal a crescer, assim como vocês também estão crescendo deste lado aí, tá? Se você já está inscrito e quer continuar colaborando, ajudando, tem como. Pode dar joinha no vídeo aqui embaixo, pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais ajuda imensamente. E a mim só resta agradecer de coração. Pois bem, pessoal, vamos lá. O que diz a regra em relação à crase antes do numeral? Ela diz que não se coloca crase antes de numerais. E, em geral, não se coloca mesmo. Porém, vocês sabem que as bancas, né? Elas querem selecionar os alunos, elas vão em busca de construções que ou que o macete do professor não funcione, né? Ou construções cuja regra acabe não dando certo, né? E as bancas estão certas em fazer isso, elas querem selecionar, né? Elas não querem eliminar, como muitos dizem. Elas querem pessoas que estudem, que estejam em cima dos livros, né? Querem professores que se atualizem também, com certeza. Então é uma maneira de as bancas fazerem com que todo mundo se atualize e estude de verdade é essa, né? Por exemplo, eu tenho aqui 4 estruturas no 4, tá? As 4, nós temos aí as antes de numeral. Ó, A30 sem crase, A30 com crase, A20 sem crase e A20 com crase. Estão certas ou estão erradas? Estão corretas, as 4 estão corretas. E aí aqui e aqui já foge da regra, né? Então a regra seria, a regra correta, digamos assim, seria a seguinte: não se coloca a crase antes de numerais, né? Em alguns casos, em outros a gente coloca assim. Quando? Quando houver condição de ocorrência de crase. A primeira estrutura diz o seguinte: o número de candidatos chegou a 30. Se chega a. Eu tenho só um a que vem do verbo chegar, né? Regência da preposição, regência, né, exigida ali pelo verbo chegar, que pede a preposição a. Aí eu tenho um 30, que é um numeral, não exige preposição. Esse numeral não admite um artigo. Então eu só vou ter a preposição. Não há condição de ocorrência de crase. Já no próximo... na próxima estrutura, leia o texto da página 10 a 30. Percebo que é a 30 também. Na fala é igual, porém aqui vai ter crase. Por quê, pessoal? Porque aqui eu tenho a palavra página subentendida. Leia o texto da página 10 a página 30, digamos assim, tá? Então, né, duas estruturas bem parecidas, uma tem crase e a outra não. E as duas estão aí, né, antes de numerais, digamos assim. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. João contou de 1 a 20. Quem conta, conta de 1 a outro número, digamos assim. Mas 20 não admite artigo, a 30 também não. Então só tem um a que é preposição, né, pessoal? Não tem por que aqui colocar a crase. Já na última estrutura, Maria foi a 20 de setembro fazer compras. Maria foi à rua. Quem vai, vaiar, né? Eu tenho a palavra rua aqui subentendida, a mesma questão de página, que a gente vai ver mais adiante ainda, né? E aí, tirando a prova real, eu troco rua por bairro, né? Por um masculino, vai dar ao bairro. Maria foi ao bairro 20 de setembro fazer compras, digamos assim, né? Se deu ao, preposição a mais artigo o, significa que eu tenho preposição a mais artigo a ali também, né? Então, a crase com certeza, tá, pessoal? Portanto, eu acho que não ficou difícil de vocês perceberem que se houver condição de ocorrência de crase, vai haver crase sim, mesmo antes de numeral. Qual é a condição de ocorrência de crase? A gente vem falando desde a aula 1. Tem que ter o verbo com a sua regência exigindo a preposição a, né? No caso dos numerais. Aí vai resultar de um lado, verbo regência, exigindo a preposição a. Do outro lado, tem que ter o substantivo e um numeral na frente do substantivo, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Substantivo, numeral na frente do substantivo. Mesma coisa, tá? E aqui eu tenho todas as condições de ocorrência de crase, tá? E resulta realmente na crase, ó. Dirigiu-se às 2 colegas de serviço. Quem se dirige a, né? Tá ali, ó. Quem se dirige a. O outro as é de colegas, mas eu tenho duas, ou pode ser as duas também. Eu posso dizer as colegas ou as 2 colegas. Enfim,
Eu tenho dois termos aqui que podem exigir o as ali, digamos assim, né? Mas ele está muito mais relacionado, tá, pessoal, a colegas, ao substantivo. O artigo ele vai estar antes do substantivo. O problema é que eu tenho um numeral. E aí os alunos podem achar, antes de numeral não se coloca a crase. Não, nesse caso, sim, coloca. Por quê? Porque eu tenho condição de ocorrência de crase aqui. Percebo que se substituir pelo masculino vai dar aos dois colegas. Maior prova de que lá tem, aqui tem A com O, porque está no masculino, aqui tem A com A, porque está no feminino. E aí vai ter crase sim. Olhe um exemplo em que não há condição de ocorrência de crase. Apresentou-se, né, as duas colegas de serviço, apresentou as duas colegas de serviço ao chefe. Ele apresentou, digamos assim. Quem apresenta alguém. As colegas, eu só tenho um artigo. Não há condição de ocorrência de crase aqui, então não tenho por que ter, né? E aqui um exemplo com verbo transitivo direto e indireto, né? Tem todas as condições de ocorrência de crase. Quem dá alguma coisa a alguém. Claro que a crase vai acontecer no objeto indireto. Quem dá alguma coisa a alguém. O outro as é de funcionárias. Troque pelo masculino. Prova real. Aos 3 funcionários. Deu o prêmio às 3 funcionárias com crase. Se deu aos 3 funcionários, significa que tem preposição mais artigo aqui, preposição mais artigo ali, tá? Mais um exemplo em que não haverá. Mandou as 3 funcionárias saírem mais cedo. Percebam que é a mesma estrutura praticamente, mas, né, visivelmente. Mas, se você vai analisar, não é. Mandar é um verbo transitivo direto. Pede um objeto direto. Eu só tenho aqui o artigo, não tem a preposição. Então não há o porquê colocar crase, tá? Pois bem, crase antes de horas. Agora a gente começa, né? A crase antes dos numerais propriamente dito. A gente só estava analisando a condição de ocorrência. Pois bem, pessoal, indicando horas, tá? Vira uma locução adverbial feminina. E a gente viu que as locuções adverbiais femininas terão crase. Chegaremos às 20 horas, tanto por extenso quanto numerado, eu terei aqui locução adverbial feminina. E aí a gente coloca a crase, com certeza. Troque por meio-dia. Por que por meio-dia? Porque é o horário macho, como se diz, né? O único horário que está no masculino, ao meio-dia, tá? Percebo que dá A mais O. Se dá A mais O, significa que aqui tem A, né? Nas duas estruturas, tanto por extenso quanto numerado. Então a gente coloca, porque se torna uma locução adverbial feminina. Eu tenho aqui, 4 estruturas, em que eu tenho 4 locuções adverbiais femininas, indicando horário, né? Ao meio-dia, tá no masculino. Os convites serão entregues ao meio-dia, às 18 horas. O cantor virá ao meio-dia, às 15h30. Eu consigo trocar em todas elas por ao meio-dia. Eu tenho aqui, né, locuções adverbiais femininas, indicando horas. E aqui, pessoal... desculpe. Olha uma observação bem importante para vocês. Chegaremos a 1 hora, hora exata. Tá certa essa crase ali ou não tá? Tá certíssima, pessoal. Por quê? Porque esse 1 é um numeral, na verdade. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, Chegaremos às 13 horas. Chegaremos a 1 hora, digamos assim. Eu tenho aqui uma locução adverbial feminina. Esse 1 é um numeral. Ao meio-dia. Eu consigo, chegaremos ao meio-dia. Muitos alunos se embananam aqui, dizem, não, mas é um artigo. Percebo que essa estrutura é totalmente diferente dessa aqui embaixo. Sair de lá a 1 hora qualquer. Aqui eu não tenho hora exata, é uma hora indeterminada. Aqui é uma hora exata. É uma locução adverbial feminina. Aqui eu tenho uma expressão indefinida, É um artigo indefinido esse uma. Aqui é um numeral, né? Artigo indefinido não se coloca crase. Não se trata de horas, como aqui em cima, não está indicando horas. É uma expressão indeterminada inteira, uma expressão qualquer, Sair de lá a 1 hora qualquer. Eu tenho a preposição mais o artigo, mas é uma preposição a mais um artigo uma, e não um artigo a. Então não há o porquê colocar crase aqui, tá? Bastante cuidado, porque as bancas gostam de confundir a cabeça de vocês. E aqui, pessoal, tem crase ou não tem crase? O que vocês acham? Tempo para pensar. Pessoal, não tem crase. Não tem crase. Por quê? Professor, quer confundir a gente. Por quê? A crase é a junção, fusão da preposição a mais o artigo a. A mais a igual a, como vocês estão vendo aqui. O cantor virá às 15h30. Troca por meio-dia, tudo certinho, tudo bonitinho. Deu a mais as. O que eu tenho ali, pessoal? Eu tenho a preposição após, a preposição desde e a preposição para. Pode acontecer com a preposição entre também.
após as, desde as, para as. Eu não tenho as mais as, preposição as, mais artigo as, preposição a, não. Eu tenho qualquer outra preposição mais artigo as. Aí não tem por que colocar crase, tá? Não tem como, tá? Não é a mais a, é qualquer outra preposição mais a. E aqui, pessoal, aqui é uma observação. As duas formas estão corretas. Antes de até, pode ter crase ou pode não ter crase. Grave, a gente vai falar mais disso, mas gravem isso aqui, porque a gente explica isso, o aluno acha que aqui, né, dá problema, questão de concurso, tá? Então aqui não pode ter, pode acontecer com após, com desde, com para e com entre, com a preposição entre, são todas preposições, tá? Que a gente fala tanto em preposição a que o aluno acaba esquecendo de outras preposições também. E aqui é facultativo, mas a gente vai falar mais disso aqui, tá, pessoal? Paralelismo. Gravem essa questão do paralelismo sintático, né? Para quem não sabe o que é paralelismo, a gente vai ver bastante isso lá em redação, é um assunto para redação, tá? Tem vários tipos de paralelismo, sintático, morfológico, né, semântico, digamos assim. Pessoal, muito cuidado, tá? O que é paralelismo, grosso modo falando? Só para vocês terem uma ideia. Paralelismo tem a ver com assimetria dentro do texto. Se vocês vão no banheiro no shopping, de um lado está escrito masculino, o que vocês esperam que esteja escrito do outro lado? Feminino. Se tiver escrito homem, do outro lado vai estar escrito mulher. Se tiver dessa forma aqui, não está em paralelo, digamos assim, não está simétrico. Masculino do outro lado, mulher. Homem de um lado, feminino do outro. Não, está assimétrico. Assim está assimétrico. Aqui, né, eu tenho erro de paralelismo, na verdade, né? Porque está assimétrico, ó. Isso aqui está errado. Aqui não. Aqui está paralelo. Masculino, feminino, homem e mulher. A mesma coisa, pessoal, vai acontecer. É um paralelismo sintático com a crase. Se de um lado eu tenho preposição mais artigo, de outro lado eu tenho que ter preposição a mais artigo a. Na verdade, pode ser qualquer preposição mais qualquer artigo. Mas de outro lado, eu vou ter que ter preposição a mais artigo a, que é o que acontece aqui. Primeira estrutura, esperamos o professor de é só preposição. Só preposição. Então, do outro lado, eu vou ter só a preposição também. Ó, não dá nem para trocar para o meio-dia. Esperamos o professor de 8 a meio-dia. Digamos assim. Não tem a mais o. Porque eu só tenho a preposição. Opa, aqui eu tenho um D mais um A. D mais as. Se eu tenho D mais as aqui, vai ter que ter duas, preposição mais artigo aqui também. Preposição mais artigo aqui, preposição mais artigo aqui. Vejam que fecha com ao meio-dia. Esperamos o professor das 8 ao meio-dia. Tá? Então isso aqui tem a ver com paralelismo, que é exatamente isso aqui, paralelismo sintático. Tá aí, ó, bem explicadinho. E aqui tem uma questão semântica muito forte que me preocupa muito, porque alguns alunos não conseguem enxergar, né, essa questão semântica. Acredito que seja por falta de leitura, de conhecimento linguístico aí, né, o aluno não está acostumado a ler, não está acostumado a estudar. E aí realmente ele vai ver tudo igual. Questão semântica aqui é a seguinte, percebam que eu tenho, ó, D mais A, preposição mais artigo desse lado, preposição mais artigo desse lado. Só preposição desse lado, só preposição do outro lado. Mas eu tenho significados diferentes aqui, tá? Vejam o que só um artigo causa. Aqui, pessoal, eles quiseram dizer que eles estão esperando por 2 horas. Esperamos o professor das 8 ao meio-dia, das 8 às 10, tá? Esperaram o professor por 2 horas. Aqui ó, é o tempo total da espera. Esperamos o professor de 8 a 10 horas, naquele período. O tempo total da espera. Tem significados diferentes. E aí eu tenho uma dica para vocês. É a mesma dica lá do crase antes de lugares. De crase para quê? De crase para quê? Né? Ó, de crase para quê? Da crase lá. Da crase lá. Por quê? A questão do paralelismo. Se tem preposição mais artigo aqui, tem que ter preposição mais artigo aqui. Se tem só preposição aqui, é só preposição do outro lado também. Tá aí, ó. Fácil, né? Muito fácil. E aí, questão semântica de novo. Não vai servir só para a questão do horário. Pode ser dia da semana, ó. Serviremos almoço da segunda à sexta da semana que vem. É só naquela semana que eles vão servir almoço. Agora, serviremos almoço de segunda a sexta, qualquer semana durante o ano. Realmente, ó. De crase para quê? Da crase para lá. De crase para quê? Da crase lá, digamos assim, como tá ali.
tá? É só seguir isso aqui que vocês não vão mais errar. Mas prestem muita atenção nessa questão do paralelismo. Crase é um assunto, por isso que é cobrado. Conhecimento sintático, morfológico, semântico, tem tudo a ver, né? Mexe com todos os assuntos aí, tá, pessoal? Observação. As duas formas aqui estão corretas. Ah, professor, mas aqui não tem o das, mas está implícito. Ela é tida como correta, tá? Então não tem problema nenhum, das 9 às 12 horas, ao meio-dia. Se vocês se depararem com essa estrutura assim, tá correto também. A gente ensina o aluno, mas não tem o das, tá errado. Não, tá implícito. Bem como aqui embaixo também, né? Que tem o das, é de mais as, preposição mais artigo aqui, preposição mais artigo aqui também, tá? Então, fica a dica. Crase antes da palavra página e sala, sim. Ó, leia o texto da página 10 a 40. O que vocês acham? Tá certo ou tá errado? A gente já viu no início da página 10 a página 40, mas o que vocês não sabem é que tem toda essa estrutura aqui, ó, por trás disso aqui. O que está escrito? O ideal na língua portuguesa é que você fale mais com menos palavras, né? Esse é o ideal de comunicação, né? Ou com menos letras, digamos assim, na fala, na escrita, né? Então dá para reduzir dessa forma, é correto. É que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Leia o texto da página 10 a página 40. Só que não precisa fazer isso tudo aqui, né? Mas estaria certo, né? Da página 10, crase, página 40. Daí só coloca dessa forma aqui, da página 10 à página, como se tivesse palavra página implícita ali, subentendida. Então por isso que é correto colocar 10 a 40. Não há problema nenhum. Olha a prova real ali. Leia o livro do capítulo 10 ao capítulo 40. Né? A prova real, pronto. É que tem A ali, com certeza. E sala vai acontecer a mesma coisa. Da sala 10 à sala 15. Preposição mais artigo aqui, preposição mais artigo aqui. Então, de A a A. Né? E aí tá correto. Da sala 10 à sala 15. Do quarto 10 ao quarto 15. Ó. Mesma coisa, tirando a prova real, como ali. Né? E aqui vai ter, pessoal, salas 10 a 15. Tem ou não tem? Não tem das ali na frente, daí não precisa ter. Então aqui não tem crase, tá? Não é tão complicado assim, pessoal. É tempo de estudo, sentar e estudar, tá? Antes de datas não há crase, por uma razão muito simples. Vai dar dia, e dia é masculino. Ó, o evento ocorrerá do dia 10 ao dia, né, 20 de maio. Concorda com dia, e dia é masculino. Dá D mais O, mas é D mais O. Vai dar A ou O. Né? Se aqui dá D mais O, aqui vai dar A mais O. E para dar crase tem que ser AA, não AO, como a gente tem visto. Tá? Ó, o evento ocorrerá de 10 a 20 de maio. O evento ocorrerá entre 20 do 6 a 20 do 7. Tá? Então não tem o porquê. Tá, pessoal? Os tempos verbais, ocorrera e ocorrerá, são coisas diferentes, tá? 10 a 20, ó, não tenho por que colocar crase. Agora, atenção, ó, da semana 3 à semana 4, tá? Tem D mais A aqui, vai ter A aqui. E tá a palavra semana subentendida, ocorrerá o evento, tá? E aí vai ter com certeza, é uma outra estrutura. Estão prestando atenção que tem que ter um nível de percepção bem aguçado para poder acertar a crase, né, pessoal? As estruturas são bem parecidas, mas pode ter e pode não ter, né? Crase antes de numerais ordinais femininos, ó, a primeira, a segunda, a terceira vai ter, e aí você pode até trocar, ó, entregou os livros à primeira aluna, entregou os livros ao primeiro aluno, entregou os livros à segunda aluna, entregou os livros ao segundo aluno, primeiro, segundo, terceiro, quarto, vai ter, com certeza. E aí, claro, né, pessoal, é só dar uma analisada. Troca pelo feminino aqui que fica bem fácil de vocês perceberem. Aluna por aluno, dá para perceber que tem crase com certeza. Terminamos, né, pessoal? Uma aula comprida, meio chatinha, eu sei, mas necessária, tá? Ficou com dificuldade ainda? Voltem aí, né, que revejam a aula que a dificuldade vai passar, tenho certeza, tá? Eu vou pedir para que quem ainda não está inscrito no canal, que se inscreva no canal, isso é muito importante para nos ajudar. Se já está inscrito, pode dar joinha no vídeo aqui embaixo, pode curtir, compartilhar e me seguir nas redes sociais.